A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Gênesis, capítulo 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. Versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-eis o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Versículo 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Versículo 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Versículo 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. Versículo 6. O seu secreto conselho não entre na minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Versículo 9. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Versículo 12. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Versículo 13. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como um porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Versículo 15. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa,
e baixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que mordes os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Versículo 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Versículo 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Versículo 20. De Asser, o seu pão será abundante, a ele dará delícias reais. Versículo 21. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. Versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Versículo 23. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e odiaram. Versículo 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Versículo 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudara, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoara, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. Versículo 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Versículo 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Versículo 29. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efrom, o heteu. Versículo 30. Na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Maré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrom, o heteu, por herança de sepultura. Versículo 31. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. Versículo 32.
O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Versículo 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. Então foi recolhido ao seu povo.